A pergunta que sempre me fazem: Igor, preciso mesmo realizar o laudo de sondagem do solo para construir, para fazer a minha casa? Mas não fica muito caro? Preciso mesmo realizar esse laudo de sondagem? Mas o seu Zé me falou que faz isso há 30 anos, não precisa do laudo de sondagem? Bom, já adiantando a primeira pergunta, sim, você precisa realizar o laudo de sondagem do seu solo, independente do tamanho da sua obra. Como vocês estão vendo aí, a norma 6122, que trata sobre projeto e execução de fundações, ela estabelece o mínimo para a gente executar, né, a sondagem e reconhecimento do solo como sendo o SPT. Além deles, a gente pode ter outros diferentes tipos de ensaios, né, e isso vai depender muito do porte da obra, da necessidade de realizar cada um desses ensaios e, obviamente, da viabilidade econômica de estar realizando cada um deles. Mas o mínimo é o laudo de sondagem SPT. Bom, se o seu engenheiro foi que ele falou que não necessita de realizar o laudo de sondagem do solo, eu preciso lhe dar um conselho. Você precisa repensar e talvez contratar um profissional aí mais responsável, porque isso é uma exigência normativa que todos os profissionais, todos os engenheiros devem exigir que sejam realizados os laudos de sondagem, independente do porte da obra. Mas por que realizar o laudo de sondagem SPT? Eu vou te dar alguns motivos para que você repense e comece a entender o quão importante é a realização desse tipo de ensaio. Bom, os dois principais motivos são com relação à economia e à segurança. Então esses dois itens eles trabalham numa espécie de balança, onde tanto a economia quanto a segurança elas têm que estar de maneira balanceada, para a obra não ficar muito cara e não muito barata e contra a segurança. Bom, com um laudo de sondagem em mãos, o engenheiro ou o responsável técnico que está fazendo o projeto, ele consegue ter certeza quais são as camadas, os perfis de solo que estão lá no seu terreno, na sua região, né? Bem como se tem presença de nível d'água e qual é a profundidade desse nível d'água. E um dos dados mais importantes do laudo de sondagem SPT é o número de golpe que o equipamento precisa dar no seu solo para atingir uma determinada profundidade. E é através desses números de golpes que a gente chama de NSPT que a gente consegue chegar numa resistência, né, numa capacidade de suporte que o seu solo vai ter para justamente descarregar as cargas da sua estrutura, das pessoas, dos móveis, do revestimento, do reservatório para a fundação. E é com isso que o engenheiro responsável consegue determinar qual o tipo de fundação indicado para sua obra, se é uma fundação rasa, que pode ser realizada com sapatas, ou se é necessário uma fundação profunda que pode ser realizada através de estacas. E aí que entra o grande problema de quem não executa o laudo de sondagem do solo, onde através de uma análise totalmente fictícia, o engenheiro ou o pedreiro dimensiona uma fundação rasa, por exemplo, 2 ou até 3 vezes mais do que realmente é necessário, e com isso você, cliente, vai estar gastando muito mais do que deveria. E um dos problemas mais graves é justamente quando ele dimensiona de maneira incorreta a fundação, ou seja, a sua fundação talvez necessita ser de uma fundação profunda, por exemplo, com estacas, e aí por uma análise totalmente fictícia, o engenheiro ou até mesmo um pedreiro pede para que você faça uma fundação rasa, ou seja, você não está utilizando a fundação corretamente, a que deveria para o seu terreno, para o seu tipo de solo, para as suas cargas. E com isso, futuramente, você pode ter sérios problemas até com relação à segurança da sua estrutura, onde ela pode começar a ter recalques, né, que seriam esses deslocamentos elevados, e com isso a sua estrutura como um todo começa a ter aí manifestações patológicas, fissuras, trincas, ou até mesmo, no pior dos casos, né, o colapso aí total da edificação. Por isso é importante que você, cliente, ou até mesmo engenheiro que está vendo esse vídeo, sempre faça o laudo de sondagem do solo, pois é de altíssima importância que você saiba as informações, as características do solo que você está projetando, está trabalhando, para que não tenha nenhum tipo de problema futuro. Ah, mas é caro realizar o laudo de sondagem do solo. Você acha mesmo que 2.000 para realizar 2 furos é relativamente caro se comparado ao total gasto numa obra? Pode ser de no mínimo 200, 300, 400 mil reais para uma residência de pequeno porte. O que faz realmente ficar cara a obra é justamente o cliente gastar 2, 3 vezes mais com uma fundação do que ele precisaria, né, com concreto, com aço, com mão de obra. Então realmente o custo adicional é justamente por ele não estar realizando o laudo de sondagem do solo. E ainda na pior das hipóteses, ele ter problemas com relação a manifestações patológicas graves futuramente.
Bom, para finalizar, além do quesito segurança e economia, que são os dois principais que eu trago aqui para vocês, a gente também tem outros 3 quesitos que a gente pode trazer aqui como sendo importantes, né, que o laudo de sondagem vai trazer de benefício para você por estar realizando esse estudo do solo, que é a agilidade no momento da construção da sua obra. Então, um projeto pensado e bem feito, ele ajuda muito na agilidade de execução da sua obra. E é claro, juntamente com a qualidade. Então, um estudo de solo juntamente com um projeto bem pensado, bem feito, ele vai trazer para você uma qualidade muito maior, porque você está seguindo as recomendações técnicas e normativas. Com isso, você tem uma obra de muito mais qualidade. Bom, e para finalizar, a valorização do seu imóvel. Então, um imóvel onde foi feito o projeto seguindo todas as normas que pedem os ensaios, as normas técnicas que visam estabelecer critérios com relação à segurança estrutural, né, com relação às instalações desse imóvel, e juntamente com a execução dele, você vai ter uma valorização muito maior futura do seu imóvel por estar realizando todas essas etapas dentro do momento da construção. Eu peço que, se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, né, e pode estar deixando um comentário também para qualquer eventual dúvida.